fazer a sua palestra. Boa tarde. Pessoal, vocês se incomodam se eu fizer a palestra sentado? Tem algum problema? Não? Não, tudo bem. Porque existem algumas notas aqui que eu coloco no computador, que sem elas aí eu vou perder algumas informações importantes para passar para vocês. Não dá muito bem para ler. Bom, antes de tudo, vou me apresentar. Eu faço parte de um grupo, sou Werther Luna, né, e faço parte de um grupo chamado GEDEM. Alguns aqui não conhecem o grupo, mas é um grupo que tem por finalidade estudar, né, a doutrina espírita, mas não só ela, né, e outras doutrinas, mas sempre tendo como base, né, informações científicas que a gente possa vir a corroborar o que a gente está trazendo, né, de informação. Esse grupo é o GEDEM, né, que é o Grupo de Estudos e Desenvolvimento Mediúnico. A palestra de hoje, ela... Vai entrar, Verado? Tá. Ela é um apanhado de informações, né, que eu pesquisei em algumas literaturas, internet, para tentar facilitar e desmistificar um pouquinho o que é essa questão de perispírito, corpos dimensionais, né, que eu, pelo menos, tinha muita dúvida. Então, isso foi uma pesquisa muito minha, né, que acabou virando uma palestra. Então, eu vou sentar aqui para a gente começar. Primeiro, a gente vai falar de arroz. Primeira coisa. Vocês aí conhecem, sabem mesmo o que é arroz? Vocês sabem qual é a diferença do branco parbolizado e integral? Alguém quer dizer aí? Alguém que sabe? Vamos lá. O que é que tem a ver com arroz? Vocês vão ver depois. Ó, o arroz branco é um arroz, mas todo mundo conhece. Quem cozinha, né, conhece. Cozinha rapidinho, né, é bem branquinho e tal. É basicamente só amido. Ele é um arroz que não tem casca nenhuma. Não tem nada. Né? O parbolizado, ele tem uma fervura antes e depois é que ele é retirado a casca dele. Mas alguma coisa, por causa da fervura, fica na casca, impregna no arroz, né? Fica da casca. E o integral, como está dizendo, ele tem tudo. Ele é tirado só aquela casca grosseira dele, do arroz em si, mas ele fica com perisperma. Essa casquinha que fica do arroz é chamada perisperma. Né? Então, vocês estão vendo ali na figura que tem um arroz com casca, né, e o arroz branquinho ali. Né? Então, a gente já começa a introduzir um conceito, né, que é o conceito aqui de perispírito, que todo mundo está acostumado a ouvir no movimento espírita e até em outras doutrinas. Né, que é através do perisperma, que foi de onde Kardec, né, derivou o nome perispírito. É uma figura um pouco mais ilustrativa, né, mas ainda não está correta isso daí, mas é como a gente entende hoje, como a grande maioria entende hoje o que é espírito, perispírito e físico. Físico seria aquela casca grosseira, né? O perispírito, algo que está entre a casca grosseira e o núcleo e a semente do abacate. Né? Então, esse seria o perispírito. Isso é o assunto da nossa aula, desde o físico até o espírito. A gente nós vamos quebrando aí por partes, né? Até a gente entender cada um deles direitinho aí. Então, Kardec, como a gente viu, Kardec utilizou a morfologia da palavra perisperma, né, e derivou para chamar perispírito. Não existia nada antes, né, disso, nada que uma palavra que definisse, era um conceito muito novo para ele lá. Então, ele também não entendia direito disso. E aí os espíritos, para simplificar, disseram, existe realmente alguma coisa, né, entre o espírito e o corpo físico. Vamos lá. Né? Foi isso aí que os espíritos disseram para ele, né? Aliás, essa foi a conclusão que ele chegou, né? Envolvendo um germe de um fruto ao perisperma, né? Que é aquela casquinha do arroz. Que a gente diz, depois de descascado o arroz, fica aquela casquinha, o perisperma. Né? E aí, ele, por comparação,
chamou o que há entre o espírito e o corpo físico de perispírito. Né? Então, vamos lá. O primeiro corpo é o físico. Esse a gente conhece bem, a medicina estuda bem aí, né? Tem bem assim, né? Já está estudando há um bocado de tempo e está sempre descobrindo coisa nova e às vezes até se refazendo aí de seus conceitos, né? Mas, como dizia Paulo de Tarso, existem corpos terrestres e corpos celestes. Né? Então, esse é o corpo que a gente percebe. Pelo menos nós que não temos nenhuma mediunidade. Só percebe esse daí. Então, eu vou passar rapidinho desse daí, e antes da gente entrar nos corpos mais sutis, eu vou fazer um pequeno exercício aqui para a gente começar a entender o porquê também, o motivo pelo qual certas doutrinas identificam mais ou menos corpos sutis. Né? Então, vejam que isso é um degradê, né? Todo mundo está vendo, do lado esquerdo tem o espírito. Do lado direito tem um corpo físico. Né? O perispírito ele fica nesse meio. Né? Ele está fazendo a ponte entre o espírito e o corpo físico. Né? Então, se eu fizer isso aqui, ó, se eu dividir no meio, identifique que eu tenha um equipamento sensível que consiga identificar o degradê. Eu consigo ver duas cores aqui. Né? Um azul escuro e um azul mais claro. Né? Então, eu posso continuar dividindo ele aqui. Ó. Não é? Então veja que eu já tenho ali 4 subdivisões. Então o que é que isso nos mostra? Que o quanto mais sensível for a ferramenta que eu usar para medir esse degradê, se eu for dividindo ela cada vez mais vezes, subdividindo, eu vou encontrar cada vez mais frequências, cada vez mais cores. Cada vez mais cores, um azulzinho bem clarinho, um azulzinho mais escurinho, e assim vai, né? Então, isso nada mais, essas cores elas podem ser chamadas, assim, traduzindo agora para a nossa linguagem, de estados vibracionais. Ou seja, do lado do espírito eu tenho uma vibração mais alta, né, mais sutil, mais clarinha ali. Do lado do corpo físico eu tenho uma vibração mais lenta, mais grosseira. Essa faixa que está entre o espírito e o corpo físico, o que é que está acontecendo? O espírito manda uma informação para ela e ela tem que passar por esse degradê aí, né? Ele tem que passar por essa adaptação. E como toda adaptação, ele vai perder informação. Então, veja, eu tenho que pegar uma informação que está vibrando, que está numa frequência de onda alta, do lado do espírito, e tenho que desacelerar essa informação até chegar do lado do corpo físico, né? Então, há sempre uma perda aí. E vice-versa. Então, veja que a gente está sempre numa situação complexa, né? De entendimento. Até quando há questões mediúnicas envolvidas, é fácil a gente compreender, vendo essa figura, o quanto o médium tem que se esforçar para tentar, vamos falar grosseiramente, entender o que é que o espírito está querendo falar, né, através dele. Né? Porque há essa perda aí, sem dúvida há essa perda. Então, e veja que isso explica também o porquê de algumas doutrinas identificarem 9 corpos sutis, 7 corpos sutis. Isso depende da ferramenta que está sendo usada, ou seja, do método que eles usaram para identificar quantos corpos existiam, né? E da sensibilidade do médium, né, que está identificando. Porque normalmente isso é feito com médium, através de magnetização e tal. Então veja, a doutrina espírita, através das obras de André Luiz e outras obras, ela identifica alguns aqui, a gente vai falar só desses aqui, para não complicar muito. Mas eu acho que ficou bem entendido, né, a questão da adaptação aí da vibração, né? Então vamos lá. O primeiro corpo, depois do nosso corpo físico, é o duplo etérico, tá? Tem alguns nomes, né? Corpo vital e tal. E esse corpo, ele é o responsável por... É como se fosse a bateria, a nossa bateria. Quando a gente vem com a carga vital e ela está carregada nesse corpo aí, tá? Esse corpo, ele pertence ao mundo físico. Quando a gente desencarna, ele deve, normalmente, numa situação adequada, de desencarne adequado, ele deve estar descarregado. Mas nem sempre ocorre isso. Quais são as situações que isso não ocorre? Mortes prematuras, né? Suicidas e etc. Então, se ele tem carga, né? Se esse corpo tem carga,
o espírito ainda fica sentindo algumas sensações. Isso explica por que os suicidas às vezes sentem sensação do corpo estar em decomposição e aquela coisa toda, né? Eles prendem também o espírito à situação vibratória mais baixa, né? Aquela situação mais pesada, essa situação vibratória mais pesada, né? Então, é um corpo que é uma ilustração aí que os médiuns que identificam, né, nesse corpo, ele é visto mais ou menos dessa forma, né? Existe uma técnica que não é muito utilizada nos movimentos aí espíritas, mas que é de suma importância para pessoas que tiveram mortes abruptas, que a gente até em nosso grupo já teve a oportunidade de presenciar algumas vezes, que é a desobsessão por corrente magnética. Se esse corpo ainda tem carga, o espírito fica sentindo aquelas sensações do corpo e ele precisa ser descarregado, ele precisa ser alijado do espírito, né? E isso é feito pela corrente magnética. O espírito simplesmente chega numa reunião de desobsessão, ele entra naquela corrente magnética e aquele choque magnético vai tirando, descarregando esse duplo etérico, né? E isso é importante se fazer. Que aí você consegue, depois disso, você até consegue que o espírito, com um pouco mais de consciência do seu estado atual, você consegue doutriná-lo. Antes, eu acho que muito complicado. Ele não tem ainda ciência da situação que está passando, né? Então, esse corpo, os corpos, como dizia Paulo de Tarso, esse corpo é terrestre, ele deve ficar na Terra, né? Ele não nos acompanha, né? Ele é visto dessa forma, como microtubo, né? Alguma passagem do livro André Luiz, do livro Nos Domínios da Mediunidade, né, do espírito André Luiz, né, que fala sobre como é como é que ele enxerga e como é a definição desse corpo, né? Esse duplo etérico, ele é visto como pequenos tubos que chegam até as células, né? Vocês vejam que ele é como um funil, né? Ele é como um funil, ele atravessa o nosso corpo físico e vai até o centro das células, né? E é muito interessante porque esse livro foi psicografado há acho que 60 anos, né, se eu não me engano, 60 anos atrás, né? E agora, esse estudioso, PhD, né, ele e o grupo dele, ele é Andrew Maniotti, eles acabaram de comprovar que existe realmente uma estrutura energética que chega lá no centro da célula, como André Luiz disse há 60 anos atrás, né? Há pouco eu recebi um e-mail, né, que contava isso, né, que André Luiz agora está dentro das academias. As academias de medicina estão estudando realmente André Luiz. Agora há pouco, faz 60 anos que foi psicografadas as informações dele, e o movimento da ciência agora, né, principalmente os médicos, né, e cientistas que estudam a área, estão começando a comprovar e ver que ele tinha razão em determinadas coisas. E que naquele momento que ele psicografou aquele livro, alguns foram até lá e pediram para aquele rapaz, não faça isso, você está falando um bocado de coisa errada, que eram verdades daquela época, né? Como, por exemplo, o controle da célula. O controle da célula, antigamente, pensava-se que o controle da célula estava no núcleo da célula. E André Luiz psicografou, através de Chico, dizendo isso, ó, não está no núcleo. E aí foram lá os estudiosos, na casa de Chico, dizer, rapaz, ó, isso aí está errado, não faça isso, a gente vê seu trabalho, você ajuda os pobres e tal, mas não faça isso. E ele consultou André Luiz e ele disse, diga a eles que tenha paciência. E aí, ó, 50 anos depois, foi comprovado que o controle da célula não está no núcleo, né? Está na mitocôndria, não é isso? Então você vê, né, eles estão agora que estão conseguindo o quê? Medir essas coisas. Então a gente está conseguindo, a ciência está chegando num ponto onde a gente consegue ter ferramentas sensíveis o suficiente para medir isso, né? Como esse pesquisador acabou de medir e comprovar que existe realmente uma estrutura energética que controla essa célula, né? Que faz essa ligação. E aí ele está começando a detectar o quê? O duplo etérico, né? Então vamos lá. O próximo corpo, depois do duplo etérico, atentem para a figura, né, que ela tem lá diferentes tons ali, né? Então primeiro é o físico, depois é o duplo etérico, né? E agora um corpo que a gente chama de corpo astral, que é um corpo, é o que a grande maioria dos sensitivos percebem, né, quando identificam alguma entidade e tal, né?
Então, qual foi a técnica que eles usaram para identificar esse corpo? Eles magnetizaram um médium, né? Tiraram ele do corpo físico, e aí um sensitivo, um magnetizador fazia magnetização e um sensitivo percebia. Então ficava lá, acabei de perceber o corpo, tem alguma coisa aqui que é igual ao corpo físico, aparentemente, mais sutil, mas é igual, e está aqui. E ele ia descrevendo. E isso ele fazia através do teste, tinham outros médiums sensitivos que também relatavam o que ele estava fazendo. Claro que cada um não escutava o que um ou outro estava relatando, então ele conseguia provar que aquilo ali era verdade, né? Então eles faziam a magnetização e eles percebiam lá a presença de um fantasma, vamos dizer assim. Eles identificavam isso como um fantasma. Tem um fantasma aqui que é igual ao dele, mas o cara estava vivo lá. Então ele só tirou ele do corpo, só tirou o corpo lá dele, né? Então esse corpo, ele é o método, né, que eu acabei de falar. Ele percebia também que depois que esse corpo saía, ficava ligado um cordão, né, que ele chamava cordão de prata e tal, que ligava o corpo físico a esse segundo corpo, né? Esse corpo é o corpo que a gente é um veículo que a gente consegue interagir no astral mais próximo da Terra. Ainda é vibração muito alta esse corpo. Ele ainda tem forma, como vocês podem ver aqui, ele ainda tem forma de corpo físico. Ele ainda mantém essa forma. Se você consegue, se alguém já teve a oportunidade de ler ou até de experienciar isso, pessoas fazem projeção astral, que eles chamam de projeção astral lúcida, que no espiritismo chama de desdobramento, que é a saída do corpo consciente. É nesse corpo que ele está se manifestando. O corpo físico fica lá e esse corpo ele se manifesta através desse corpo aí. Esse é o corpo da projeção astral, né? Deixa eu ver aqui. Isso aqui é uma passagem do Nosso Lar, aonde André Luiz, vejam só como é interessante, né? O sonho não era propriamente qual se verificava na Terra. Isso é André Luiz falando. Eu sabia perfeitamente que deixaram o veículo inferior. Que veículo inferior é esse? André Luiz estava desencarnado já. Ele estava desencarnado. Ele já estava em que situação? Ele já não tinha mais o corpo físico, já não tinha mais o duplo etérico. Ele estava em corpo astral, na colônia Nosso Lar. Mas ele estava dormindo, ele estava sonhando, né? Como ele relata aí, ó. Deixava o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em Nosso Lar e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Ele deixou o corpo astral e saiu em outro corpo, um corpo mais sutil ainda que o corpo astral. E ele fazia isso porque ele se encontrava com a mãe. Eu acho que no filme tem até uma passagem, mas no livro ele detalha um pouco mais. Então, veja só, é outro corpo que ainda é muito denso, que você pode esquecê-lo lá, deixá-lo e ir para um plano superior com um estado de vibração mais sutil. Tá aí o relato dele, né? E era em sonho, veja que era em sonho. É a mesma coisa que a gente faz aqui na Terra. A gente sonha, se desdobra, alguns com consciência, outros não, mas toda noite isso acontece. E se você treinar e estudar um pouquinho, você consegue ter consciência dos seus desdobramentos. Consegue melhorar, inclusive, o nível de percepção do sonho. Consegue até, vamos dizer, controlar o que você vai fazer. Você tem vontade, não fica só a cargo do que a gente percebe no sonho quando volta. Isso é bem possível, né? Então, o que era que acontecia com o André Luiz? Era isso aqui, ó. Duplo etérico e corpo físico, do lado esquerdo, né? E ali ele tem um corpo astral ali. Ele deixava até aquele corpo astral, que é um pouco mais sutil, mas ele deixava. Isso é uma representação dos corpos e com o cordão de prata ali, né? E uma representação dos chakras ali, ó. Da cor dos chakras, não sei se vocês estão percebendo ali na frente, né? Então ele fazia esse processo de desdobramento lá, né? O próximo corpo é um corpo chamado mental. Percebam que esse corpo ele já não tem forma de corpo. Ele é apenas uma energia. Já não tem uma forma definida como forma humana, como a gente está acostumado a ver, né? A maneira que eles fizeram para detectar esse corpo foi a mesma técnica de magnetização, né, feita no corpo físico, duplo etérico e corpo astral, através de magnetização e através de videntes também. Eles perceberam isso. Quem fez isso foi o Hippolyte Baraduc, que era médico, um médico francês. Ele foi que fez essas pesquisas em cima desses corpos com maior profundidade, né? Então, pouca gente ouviu falar nele, é esse aí, né?
Esse senhor, ele desenvolveu, inclusive, vários instrumentos, né? Biômetro de Hippolyte, se vocês quiserem pesquisar na internet, vocês vão achar. Ele desenvolveu um biômetro, que ele conseguia... ele desenvolveu um biômetro e um fotômetro. E esse fotômetro ele conseguia fotografar, já naquela época, né? Na época que ele viveu, aí, ó, 1850, 1900, ele já conseguia fotografar a força psíquica, medir a força psíquica através desse equipamento. E isso perdeu-se através dos tempos, a gente não sabe onde estão essas pesquisas que ele fez e esses equipamentos, infelizmente. Mas na internet você ainda tem uma vasta literatura sobre isso, com fotos, inclusive, né? Então, tá aí, para quem tiver curiosidade. Então, o corpo mental, ele se divide em dois corpos, né? O mental superior e o mental inferior. O mental superior é onde o espírito elabora, passa do espírito e chega aí às estruturas das ideias, né? E o mental inferior, a função intelectiva, percepções e tal. Esses corpos, cada um tem uma função, né? Uma coisa importante que eu deveria ter falado antes, né? E o duplo etérico tem a sua função, que é a nossa carga vital, né? O corpo astral, né? Ele tem por obrigatoriedade de transmitir nossas emoções, né? Então ele é responsável por isso, né? E esse daí é o mental. Então, como o nome é bem sugestivo, né? Ele já estrutura as ideias aí, né? E ele registra isso tudo que a gente vive, tudo que a gente vai aprendendo, vai ficando nesse corpo aí. Então, vejam que existe um conceito que a gente perde o perispírito se você vai encarnar em outros orbes. Como é que você perde o perispírito, né? O perispírito é tudo isso, esse conjunto de corpos que a gente está falando. Se a gente perdesse, a gente perdia o corpo mental. Nós perdíamos nossas memórias, vamos dizer assim, né? Nossas informações aprendidas. Então, não é verdade que a gente perde o perispírito, né? Não é bem assim. A gente perde uma parte dele. Que parte a gente perde? A gente perde o físico, claro, o duplo etérico. O duplo etérico já começa a fazer parte do perispírito. A gente perde esse duplo etérico aí, né? E perde também o corpo astral, porque a gente está encarnando em orbes como a Terra. Então, o corpo astral ainda está ligado à vibração terrena. Ele está em colônias, mas essas colônias estão acima da Terra. A gente está se manifestando no corpo astral através dessas colônias. Então, isso aí a gente perde. Tanto é que quando você encarna, o perispírito ele é criado através de matéria do orbe que você está encarnando. Parte da matéria do perispírito é do orbe que você está encarnando. Então, você tem que... vou mergulhar, eu vou vestir uma roupa adequada para entrar no mar. Então, se eu vou para o planeta Z, eu tenho que ter uma roupa adequada para entrar nesse planeta. E eu sou quem? Eu sou meu corpo mental e espírito, né? Tem outros corpos aí no meio, mas sou basicamente isso. Então, é importante perceber isso, que se perde, mas não totalmente. Perde a parte que é da Terra e o corpo astral, que é da vibração desse planeta. Se for para outro planeta. Aí... recupera. No caso do astral, você muda até na verdade, ele muda de forma também, né? Você vem com outro corpo, né? Com outra forma. Bom, aqui, ó, ele tem a função de registrar e conservar as memórias, né? É aqui que a gente... Essa é a função dele, né? Então, e tem um corpo chamado corpo causal. O corpo causal é o corpo da causa e efeito. Como diz André Luiz aí, ele é uma roupa imunda, tecida por nossas mãos em existências anteriores. Esse corpo é nossa conta bancária, como a gente diz. Tudo que a gente faz de bom ou de ruim está sendo creditado ou debitado aí. Vamos falar bem grosseiramente aí. Então, se você tem problemas a resgatar, eles ficam armazenados aí. Se você tem benefícios também, eles ficam armazenados aí. Então, como diz aí, Lísias era vamos dizer assim, o mentor de André Luiz, lá no nosso lar, né, e estava explicando isso para ele. Então, ele diz, ó, a roupa imunda tecida por nossas mãos em existências anteriores. Imagine, explicava Lísias, que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo, para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa é o corpo causal.
Pronto, é esse corpo que pega nossas impurezas, vamos dizer assim. É quase um filtro. Então é isso que a gente está aqui para fazer, para limpar esse corpo. A verdade é essa. Até aí os outros estão servindo só de um meio da gente estar interagindo em meios mais grosseiros, né? Em planetas mais grosseiros. Mas o objetivo é limpar esse corpo aí. Vou passar aqui rapidinho para a gente ter uma ideia e vamos dar uma recapitulada aí em todos os corpos. Ó. Você veja, tem o físico lá, né? Duplo etérico, o astral e o mental. Né? Então nós já chegamos até... E o causal, chegamos até aí. Depois do causal, ainda existem algumas subdivisões que algumas doutrinas adotam, né? Mas depois do causal a gente entende que é o espírito. Vejam que é outra quebra de conceito. Pelo menos quando eu aprendi, eu pensava que era ao contrário. Que o espírito estava para dentro de mim. Mas não, ele na verdade está para fora. Os sensitivos verificam isso. Alguns chamam isso tudo aí de aura, por exemplo. Muitas vezes, eu vejo a aura daquela pessoa. Alguns conseguem perceber até o duplo, por exemplo, o duplo etérico. Outros sensitivos percebem o corpo astral. Já tem uma coloração diferente. Ele faz, a cor da aura daquela pessoa é tal. Né? E outros conseguem perceber um pouco mais. Conseguem perceber o corpo mental, que já perde um pouquinho a forma. Outros conseguem perceber depois o corpo causal e às vezes até o espírito como um todo, né? E relato que espíritos superiores, quando eles vêm, eles são roxos. A cor que ele emite é uma cor roxa, violeta. Por quê? Porque ele já também não tem mais nenhum corpo. Ele não precisa mais daqueles outros corpos que a gente tem para estar atrapalhando, vamos dizer assim, a forma dele estar interagindo aqui no planeta, né? Então, quando ele se percebe em forma de espírito, é roxo. Então, provavelmente é por isso. A gente não pode afirmar isso, tal, mas é uma colocação válida. A gente pode pensar, é uma hipótese válida, né? Então vejam que como o pensamento, né, ele é atribuído ao espírito, mas ele para chegar no corpo ele tem que passar por tudo isso. É aquela história daquele degradê que a gente tinha conversado. Então muitas vezes nem nossas ações são realmente transmitidas da forma que a gente, espiritualmente falando, queria que fossem. Porque passa por uma série de camadas aí e perde informação, né? Toda adaptação é uma perda de informação. Então, outro corte aqui interessante para vocês verem como é que é, né? É bem dessa forma. Esses corpos eles estão realmente um dentro do outro. Não é aquela separação, ela é uma coisa realmente só, é uma coisa única, é uma coisa só. Mas eles têm frequências bem diferentes, vibram diferentemente aí, né? Então, só para a gente ver aqui, ó, algumas funções dos corpos, né? Vejam que aí a gente já começa a voltar para aquela definição de perispírito que a gente está acostumado a escutar, né? O que é? Elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. É verdade? É verdade. Aquela definição que o Espírito Verdade deu a Kardec naquele momento foi uma definição, simples. É isso aqui. Agora, entenda isso primeiro, depois a gente vai para o resto. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer naquele momento, né? Identificar, individualizar o espírito, sim, ele é individualizado. Você tem lá o corpo causal, por exemplo. Você tem os seus problemas para resolver naquele corpo. Você tem as suas memórias no corpo mental. Então, isso individualiza o espírito aí, né? Organizador do corpo físico, sim, o corpo astral faz isso, né? O corpo astral, além dele transmitir as emoções, ele também organiza fisicamente, biologicamente o nosso corpo físico, né? Inclusive tem até uma teoria, eu não sei nem se já chegou a ter comprovação, mas já existe publicação de cientista seríssimo na área que fala dos organizadores biológicos. Ele diz, tem que existir alguma coisa para organizar a célula, porque a célula ela chega lá e diz, célula, quem é que diz para a célula que ela vai virar um rim? Né? Aquelas células vão se mutar e virar um rim. Aquelas outras lá vão se mutar e virar um dedo, um braço, uma unha. As células são iguais, elas mutam de forma diferente. Quem diz isso? Ninguém sabe até hoje. Mas existe uma teoria que já diz que existe alguma coisa aí que está organizando isso. Essa teoria está começando agora a se aproximar da comprovação, e aí a gente vê que não é o perispírito. É uma parte dele, é o corpo astral que faz isso. Já estão começando a detectar, já estão detectando o duplo etérico, como aquele PhD já detectou, né? o Maniotes lá. Então daqui a pouco eles vão começar a detectar o corpo astral e verificar que realmente aquele corpo é responsável por moldar o nosso corpo, fazer ele acontecer da forma que ele deveria, né?
Sustentador da vida celular, sim, o duplo etérico sustenta a vida celular, é a bateria, né? A nossa bateria. Essa bateria ela pode ser carregada e descarregada. Você pode ter ações na sua vida de carga dessa bateria, mas não totalmente. Isso através de um passe magnético, através de um banho de mar, muita gente relata isso. E você vai carregando ali, você vai diminuindo sua perda energética, né? Através desse corpo aí. Então, realmente ele também faz essa função. É a sede da memória? Pronto. A partir da sede da memória não existe mais perda, né? A parte do corpo mental. Então, esse corpo é nosso, a gente não perde, a gente fica com ele. Mais outra, algumas funções também, né? Plasticidade, ponderabilidade. Plasticidade, sim, ela é plástico. Alguns projetores, projetor a gente chama de projetor as pessoas que saem do corpo com consciência e conseguem interagir em outras vibrações, né? Alguns projetores conscientes, eles dizem que espíritos, entidades que já têm ciência, que estão desencarnadas, mas ainda preferem ficar ainda com uma certa ignorância da realidade da vida, no mundo astral eles conseguem se plasmar de outras formas, inclusive causando para as pessoas, rapaz, que pesadelo danado eu tive hoje, me encontro um monstro, não sei de que do outro lado. Muitas vezes é um espírito que percebe que você está lá, está inconsciente, porque está sonhando, está muito ligado ao corpo físico ainda, e aí eles se plasmam até só para tirar brincadeira com você. Eles fazem isso, né? São relatos de alguns projetores. Então, quem já tem um nível de consciência um pouco maior, eles conseguem se moldar mesmo. Corporeidade, a gente sabe que algumas entidades, através do seu corpo astral, né? Com ectoplasmia, eles conseguem se tornar fisicamente palpáveis, né, para a gente aqui, né? Aí já é uma outra questão, a parte de ectoplasmia, né, já é outro seminário, outra palestra sobre ectoplasmia, mas assim, através disso eles conseguem, né? Sensibilidade global, sim, a gente sabe que tem, algumas pessoas relatam alguns fenômenos e que quando eles conseguem, inclusive, ver em 360 graus. Tem gente que consegue sentir cheiro com a ponta do dedo e não sabe que isso já é uma exteriorização de corpos mais sutis. Ele consegue se exteriorizar um pouquinho e consegue ter sensações, vamos dizer assim, estranhas ao nosso conhecimento, né, o que a gente entende por natural, mas eles conseguem fazer isso através de exteriorização do corpo astral, ainda encarnados. Perenidade, eles são perenes, né? A partir do corpo mental a gente sabe que é perene. Capacidade refletora, temperatura, odor, uma coisa interessante. Tem sensitivo que sente cheiro de entidades, eles conseguem sentir a presença da entidade através do cheiro, né? Algumas entidades fazem isso propositalmente, outras não. Unicidade, são únicos. Expansibilidade, eles conseguem, quando você se liberta do corpo físico, né, sai do corpo físico, você sente uma expansão. Alguns médios sentem isso na hora inclusive da incorporação mediúnica, né? Sentem o corpo expandindo, né? Aqui, rapaz, estou ficando grande, que negócio estranho é esse aqui? Isso é uma exteriorização também dos corpos. São tangíveis até certo ponto, né? A partir do corpo físico a gente sabe que né? Mas até certo ponto são tangíveis. Já se consegue perceber isso através de medições, fotos Kirlian e etc. Luminosos e visíveis, né? São densos também. Isso aí a gente sabe bem a cara. Bom, isso aqui são alguns experimentos que estão sendo feitos para comprovar realmente a existência desses corpos sutis, né? Então, esses dois doutores aí, Gritchenko, 3, né? 4, aliás, 5. Fedora, Nishchenko, Shoyuski, Vorobev, anunciaram que todos os seres vivos, plantas, animais e homens, possuem não apenas corpo físico. Isso foi uma publicação. Ele escreveu um livro, inclusive, sobre isso, né? Está aí a referência embaixo, quem quiser pesquisar depois, né? Não possuem não só corpo físico constituído de átomos e moléculas, mas também um corpo energético. Aqueles que deram o nome de corpo do plasma biológico. Já é outra definição para aquele organizador biológico que a gente começou a falar aqui. Isso é uma pesquisa bem recente deles aí. Então eles já começam, a ciência está chegando perto. E como? Porque está começando a se desenvolver equipamentos mais sensíveis. Isso é só uma questão de tempo, né? Já que os sensitivos eles não conseguem acreditar no que os sensitivos dizem, né? Não conseguem acreditar, então estão correndo atrás de desenvolver. Isso não é uma coisa boa, não. Isso não é uma coisa ruim, não. É uma coisa boa, no meu ponto de vista. Porque ainda está muito ligado à questão da religiosidade nas percepções
extracorpóreas, das percepções dos sensitivos. Então, se está muito ligado a isso aí, a religiosidade nunca conseguiu, através da religião, nunca conseguiu comprovar essas verdades. E a religião o que é que faz? Ela segmenta grupos. Eu tenho as verdades. Existem todas as verdades do mundo. Aí a religião tal pega esse tantinho de verdade e toma como sua, a outra pega outro tantinho e toma como sua, então ela está segmentando lá. Então a religião nunca vai conseguir provar isso, né? Mas a ciência consegue. A ciência vai chegar num ponto que vai conseguir, porque são fatos aí que, quando conseguirem comprovar, inclusive matematicamente, a gente não pode depois duvidar disso, né? Eu acho mais fácil a ciência provar. Tanto é que, sabiamente, Kardec foi orientado, isso não é a religião, isso é uma doutrina. Faça algo, a religião não vai resolver não vai resolver nosso problema. É uma doutrina. Então todo mundo diz, você, que religião você é? A gente diz que é espírita, né? Muitas vezes, alguns já dizem, eu sou católico, mas acredito em outras coisas. Eu sou espírita, mas está errado, espiritismo não é religião. Isso não faz nem bem para o espiritismo, na verdade, dizer que é uma religião, porque cai na mesmice de todo mundo, de todas as outras. Então, esse é o meu ponto de vista, né, na situação. Então, o espiritismo ele precisa ter o pilar da ciência um pouco mais fortificado agora, sabe? E a gente tem, por exemplo, essa palestra, como vocês estão vendo ali, tem um símbolo da AME, foi que eu fiz lá para a AME, a palestra, para o pessoal da AME lá. E a AME, no meu ponto de vista, está aí o Dr. Ilan, que é presidente da AME, tem um papel importantíssimo nisso, talvez o mais importante. Talvez a partir desse braço aí, a gente não sabe dos desígnios aí, né, da espiritualidade, de como ela desenha os seus caminhos, mas eu vejo que é a forma de se começar a se comprovar isso, através da ciência, porque a religião falhou, do meu ponto de vista. Bom, então vamos lá. Continuando aqui, essa é uma folha, né, isso é a parte energética da folha, vamos dizer assim. É como se ele estivesse detectando o duplo etérico da folha. Então veja aí, isso é a fotografia Kirlian de uma folha. A fotografia Kirlian é muito antigo, né, é uma técnica bem antiga. Aqui João Pessoa, inclusive, tem uma máquina Kirlian. Quem quiser tirar lá a sua foto, você pode ir lá em Paulo Chaves. Eles tiram lá. Então eles conseguem detectar através disso, né? Tudo que você tiver, você consegue detectar a energia. Inclusive, se contaminam com a energia de outras pessoas. Você pega numa moeda e tira uma foto Kirlian, se outra pessoa pegar dessa moeda e tirar a mesma foto, ela vai estar diferente. Então mostra aquilo tudo, a gente está tudo junto e misturado realmente. Quando a gente está aqui interagindo, a gente está se misturando, as energias estão se misturando. E pessoas mais sensíveis conseguem até sentir aquele ambiente. Rapaz, esse ambiente aqui, ele diz, rapaz, o negócio está carregado. A gente chega e diz logo, rapaz, esse ambiente está pesado e tal. É sensibilidade mesmo. E realmente existe isso, né? Está aí a prova desses senhores aí. Eles chamam corpo bioplásmico. Deixa eu ver outra coisa legal aqui para dizer. É aquela história do padrão organizador que eu tinha falado antes, né? Isso começa a comprovar esse padrão organizador. Né? E bom, eu acho que fica bem por aqui. Tem outras informações, mas vai ficar um pouco mais cansativo e longo para vocês aí. Tem informações a respeito desses corpos são baseados em energias, né, que se comportam como partículas quânticas, como quantum de energia. Então isso a gente tem que aprofundar um pouco mais na parte física quântica, aí eu acho que vai ficar muito enfadonho para você. Né? Já estou com quase 50 minutos aí de palestra. Então pronto, gente, eu acho que é isso aí. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa a colocar, alguma dúvida aí, eu estou à disposição. Se eu puder responder, estou aí à disposição. Espero que tenha sido interessante.